Graça e paz, meu irmão, graça e paz, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo pelo nosso Instagram, firmados na palavra. Eu espero que você possa estar aí com o coração aberto, porque eu sei que essa noite tem uma palavra de Deus ao seu coração. E essa noite a gente tem na técnica 2 logo de uma vez, o irmão Santinho hoje e o irmão, não que eu esqueço, rapaz, o irmão Davi, rapaz, é porque ele é corintiano, eu esqueço. Brincadeiras à parte, mas essa noite eu sei que Deus vai falar algo. O irmão Tiago está aqui comigo na mesa. Glória a Deus, as suas boas-vindas, irmão Tiago. É isso aí, meu irmão, maravilha estar aí novamente sentado ao lado de vocês para que a gente venha aprender a palavra mais um pouco aqui. Eu sei que o Espírito Santo irá tratar com cada um de nós, então prepara o teu coração, porque Deus tem algo a nos falar hoje à noite, amém? Amém, meu irmão. E assim nós vamos logo para o nosso momento na palavra, que Deus está com ele, amém? Amém, vamos embora. Momento de oração, firmados na palavra. Glória a Deus. Então, se você puder agora dar uma pausazinha no que você está fazendo, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos dar graças pelo que Ele fez, pelo que está fazendo, o que vai fazer. Feche teus olhos, assim você puder. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, de estarmos novamente aqui, sendo usado por Ti, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê a palavra exata, a palavra ideal, bem temperada, para que as pessoas venham receber e ser impactadas através da Tua palavra, que ela tem poder de mudar situações, de fazer coisas impossíveis, Senhor, se tornar possível. Já te rendo graças pelos meus irmãos que estão aqui operando nesses equipamentos, através desses equipamentos, dessa rádio, dos donos dessa rádio, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo de todo mal, e que esses equipamentos, através dessa rádio, Senhor, cheguem em lugares ao ponto da Tua palavra ser divulgadas. Já te agradeço por esse programa abençoado, cheio da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Sem a Tua presença, nada que a gente venha fazer, Senhor, terá benefício, terá bênção alguma. Mas se Tua presença, Senhor, está conosco, se a Tua presença estiver nos ajudando, nos auxiliando através do Teu Espírito Santo, sabemos que será maneiro, fácil, sabemos que será claro a Tua palavra diante daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Amém. Que antes desses programas, Senhor, terminar, que pessoas venham ser impactadas, recebendo essa palavra, que haja cura, que haja uma paz, que haja, Senhor, uma alegria da Tua parte. Já te rendo graças no nome de Jesus, pela Tua presença. Amém e amém, Senhor. Vamos embora que o tempo ruge. Calma. Sim. Está dando um retorno aqui muito alto. Vamos embora que o tempo ruge. Não para não, menino. Esse tempo frio parece que ele passa mais depressa. Hoje a gente vamos falar, ou vamos comunicar algo da parte de Deus, falando sobre relacionamentos, né? Sobre relacionamentos certos, lógico. Mas também existem os errados, né? Vamos falar sobre eles também. Né? E a gente vai ver na Bíblia o quanto é importante, né, a gente se relacionar com pessoas que nos impulsionam, né, que nos empurram para frente, para perto de Deus, com pessoas que podem nos dar algo, não no sentido de coisas materiais, mas no sentido espiritual mesmo. Pessoas que nos aproximam de Deus em oração, em palavra, em conhecimento, em sabedoria, em graça de Deus. Pessoas que nos levam a estar pensando as coisas do céu. Né? São esses tipos de pessoas, meu irmão. Eu quero logo começar essa noite dizendo isso. São esses tipos de pessoas que nós temos que estar perto. Isso. Pessoas que nos impulsionam, sabe? A gente pensar as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. Pessoas que nos fazem parar para refletir o que estamos fazendo com a nossa vida. Isso. São essas pessoas que nós devemos chegar. Geralmente, eu vou logo dar o bizu, porque chamam muito eu disso e eu sinto prazer. Hoje em dia eu sinto prazer. Às vezes dizem, não, fulano é chato porque pega no meu pé. Não, fulano é chato porque ele ama você, quer ver o seu bem.
né? Você vai ver que quando um quer ver a desgraça do outro, aí vai logo dizer, não, faz assim mesmo. É de todo jeito. E às vezes chega um dizendo, rapaz, faz isso não, rapaz, fica a tua vida. Pensa direitinho o que tu vai fazer. Tu já orasse, tu já falasse com Deus, falasse com fulano, falasse com uma pessoa mais velha para ver o que ela tem a dizer. Geralmente essas pessoas são tidas como chatas, mas na verdade essas pessoas são as pessoas que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa refletir e pensar, meu irmão, o que a gente está fazendo. Então, se relacionar, irmão Tiago, é uma coisa que vem do coração de Deus. Primeiramente, Deus não nos fez para a gente viver isolado. A Bíblia diz, né, que é aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então, aí já é um bom versículo para a gente começar essa noite dizendo que não adianta você se isolar achando que você é o dono da verdade, ou que só você está sofrendo, ou que só você está passando por algo. Não, não, não. Deixa eu começar o programa dizendo a você. Deus quer que nós se relacionamos uns com os outros, mas Ele também quer que a gente entenda e escolha os tipos de relacionamento que a gente vai entrar. Isso. Porque isso é muito importante. Todas as vezes que fala de relacionamento, eu me lembro de 2 episódios na Bíblia. 2. Primeiro, Jonatas e Davi. Isso. Não tem como fugir daquela amizade, daquela transparência, porque né, pela linhagem, era ele que ia sentar no trono, mas pelo chamado de Deus era o outro, e eu acho bonito a parte de Jonatas ali, de reconhecer que ele não tinha o chamado, apesar de ser o filho do rei, mas que Davi tinha, e ele criou um elo, uma amizade, em vez de ficar com raiva, com inveja, como muitos ficam até hoje. Infelizmente, graças a Deus, Jonas não criou isso no seu coração como seu próprio pai, né, e decidiu fazer o que estava no coração de Deus, né, e fez uma aliança com Davi, que isso abençoou sua família, sua descendência lá na frente, para você ver o que é um relacionamento certo. E o outro é aquele episódio na Bíblia, onde tem aquele homem aleijado, né, que aquelas pessoas sobem em cima da casa. Eu já ministrei muito sobre isso para amigo, e hoje serve também para relacionamento. Você vê que aquele homem, ele tinha um relacionamento forte, isso, né? Porque ninguém ia estar agarrado em algo, uma pessoa paraplégica, né? Se não gostasse dele, se não tivesse um relacionamento legal, né? Se pessoas não tivessem adotado ele como amigo mesmo. E essas pessoas são os relacionamentos que nós precisamos ter. Isso mesmo. Porque, veja, aquele povo levou eles para onde? Para onde tinha um milagre, para quem podia fazer um milagre. Sabe, às vezes, os nossos relacionamentos não vão poder fazer nada por a gente naturalmente, mas eles podem nos inspirar a nos levar para perto de Jesus, para a gente receber aquilo que a gente precisa. E é isso que acontece naquela passagem. Isso é só o começo dessa noite. Isso mesmo. A gente vê, Ian, foi interessante o que você falou agora, sobre a questão desses amigos, né? Uns bons relacionamentos, ainda que seja um pouco trabalhoso, assim, para que você venha ajudar alguém, ela não abre mão de ajudar, ainda que seja trabalhoso, mas é porque são pessoas que merecem atenção, merecem estar perto. É bom você estar perto de pessoas que, ainda que vai lhe trazer um certo trabalho, sacrifício, as pessoas não abrem mão de você, as pessoas não deixam você para trás, as pessoas não deixam que você venha parar. Você vê esses homens, que você citou agora, que pegaram aquele homem, levaram para o telhado, desceram ele até Jesus. Isso dá trabalho, cara. Isso dá trabalho. A casa. Imagina o dono como tá. Mas o dono estava na bênção, Jesus estava na casa dele, não queria saber de nada. Pois é, então aí veja o preço que esses caras pagaram, né? Ou até pode até ser o constrangimento deles fazerem isso, ou até receber uma bronca do dono da casa, mas eles não abriram mão dessa amizade, desse amigo, dessa influência dessas pessoas. Então, assim, sabe, meu irmão, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Sim. Deus é um Deus que jamais ele quis viver ele mesmo em atividade entre eles. Não, Deus fez um homem para ter relacionamento com ele. A gente vê quando ele criou Adão, na viração do dia, Deus descia para estar com o homem. Sim. Comunhão. Gostei. Sabe, cara? Então, isso não parte da gente, não parte de nós mesmos, das nossas vontades. Não, isso já veio do nosso Criador. Então, nós devemos usar essa partícula de Deus, de ter esse relacionamento. Porém, é bom a gente frisar também que é bom a gente também selecionar.
Porque não é porque a gente está tendo um relacionamento com pessoas que é aquelas pessoas a qual a gente está buscando ter esse relacionamento são as pessoas certas. Tem pessoas que no meio da caminhada a gente precisa nos afastar. É necessário a gente sair, porque nem todo mundo vai estar andando com a gente nos tempos bons e nos tempos maus. Vai ser mais fácil as pessoas estarem andando com a gente, tendo um relacionamento nos momentos bons. Mas nem sempre nos tempos maus. Muitos podem nos abandonar, muitos podem nos deixar e a gente se sentir frustrado com isso. Ser frustrado e nos tornarmos o doente da história. Por quê? Porque pessoas nos decepcionou. Mas no meio da caminhada, o Espírito Santo irá nos alertar e nos ajudar para que a gente seja seletivo com as nossas influências, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos. Ó, tudo que a gente venha fazer nesse mundo está no poder da nossa escolha. Está sobre o nosso domínio, se a gente quer aquilo ou não. A gente não é forçado a nada desse mundo, não. A gente temos escolha. E por que a gente não pode ter escolhas também na questão de amizade, de relacionamentos, para que a gente também venha andar dentro daquilo que Deus quer que a gente ande, ajudando outros e ser ajudado por outros. Como a Irã falou agora, a gente não pode nos isolar e achar que nós podemos viver só nesse mundo. Ninguém faz nada só nesse mundo. Ninguém sabe de tudo nesse mundo. Nós não temos tudo. Mas os bons relacionamentos nos completam. Os bons relacionamentos vai nos ajudar a seguir em frente, a seguir a nossa carreira a qual nos foi proposta por Cristo. Mas é necessário a gente entender isso. Quem estou andando? Com quem estou me relacionando? Então é preciso nós mesmos fazermos esse autoexame para que a gente não venha nos frustrar e nos tornarmos doentes, além de estar ajudando outros, além de estarmos indo muito longe a qual nós estamos atualmente. Por quê? Porque nós não estamos nos relacionando com pessoas certas que vai nos ajudar a alcançar e a chegar em lugares que Deus deseja que a gente chegue. Ou até mesmo fazer que pessoas cheguem em lugares, porque pessoas também precisam se relacionar. Se nós somos homens e mulheres de Deus, precisamos estar perto de pessoas. Precisamos estar ajudando pessoas. Se você quer ser ajudado, você precisa ajudar pessoas. Então é uma mão dupla. Pessoas do outro lado vai precisar de você, você vai precisar de pessoas. Agora é preciso a gente nos relacionar bem, correto. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz: anda com sábio. Anda com sábio. Olha para aí, vamos lá, eu vou tocar aqui. Anda com sábio e serás sábio. Isso. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Então precisamos estar sempre atento de quem estamos rodeados ou de aonde estamos introduzidos, porque nem sempre aonde a gente anda vai nos fazer bem, nem sempre aquelas pessoas que estão perto de você vai te fazer bem. A gente precisa ser sábio, inteligente, para que nós não venhamos se frustrar e achar que o problema está sempre com as pessoas. Não, às vezes o problema está conosco mesmo, porque não sabemos com quem andar, não estamos escolhendo certo com quem andar, ou com quem estamos escutando, porque relacionamento é questão de ouvir, é de falar, é de se sentar, é de conversar. Então, quando a gente senta com pessoas erradas, pode ter certeza, meu irmão, você vai ser influenciado para as coisas erradas. Se você não conseguir influenciar pessoas, então sai de perto dessas pessoas. Senão você será, ou eu seria também influenciado para o erro, para algo que vai me atrapalhar muito mais do que me ajudar. A gente vê as pessoas aí, meu irmão, tão dispersas, tão sem destino, sem foco, oscilante em tudo. Sabe por quê? Porque está se relacionando com todo tipo de pessoas, com todo tipo de opiniões, com todo tipo de achismos. E aí elas são levadas para todo tipo de opiniões, porque estão rodeadas de muitas informações que não contribuem
para o avanço ministerial, para o avanço profissional, familiar. Por quê? Porque está rodeado de más influências. Que bom que a gente está só começando. Eu sei que o Espírito Santo tem muito mais a falar conosco. Você aí, gente, estamos acompanhando pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Prepara o teu coração, porque só está começando esse tema maravilhoso. Não é assim, Irã? É isso aí, Tiago, é isso aí. E esse tema é importante para que a gente repense, né? Que tipo de pessoas ou com que pessoas nós estamos nos relacionando ou estamos trazendo para a nossa vida. Sabe, assim, havia um conselho, né? E esse conselho está lá em Provérbios, era ele que eu estava procurando, mas minha avó dizia de outra forma. Minha avó dizia, olha, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou seja, tem um provérbio que diz, né, as boas confessações, as más confessações as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tudo vem da influência. Não adianta nós dizermos que não somos seres influenciados, porque somos. O que vai importar para a gente é que nós possamos escolher de qual influência nós vamos ser influenciados. Porque relacionamento é influência. Certo? Você vai ver hoje as pessoas estão ganhando dinheiro na internet, tem várias pessoas por aí se dizendo que são influências, né? Que influenciam na internet. O que eu não sei, mas respeito. Porque assim, para uma pessoa me influenciar, eu tenho que andar com ela, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que ter um relacionamento, no mínimo um relacionamento com ela, nem que seja para eu saber o procedimento daquela pessoa, para eu saber a história, a vida, para algo daquela pessoa influenciar a minha vida através de um relacionamento. Mas sem eu me relacionar e a pessoa ser meu influência, não entendo isso mais. Essa é a nossa geração. Eu fico pensando se Jesus estivesse hoje aqui, ele sem celular, sem internet. Imagina. A Bíblia diz que andava mais de 5 mil homens, fora mulher e criança. Imagina ele com a internet, quantos ia andar, né? Então, por aí você imagina. E você vai ver que Jesus influenciava tete a tete. Jesus estava todos os dias vendo a necessidade das pessoas, andando com as pessoas, suprindo a necessidade das pessoas. Porque relacionamento é isso. É você ser suprido e você suprir também. Aquele relacionamento que é só de mão única, que só você dá, ou que só você pede, que só você vai lá buscar, ou que só a pessoa serve de você uma hora, isso vai acabar. Isso não é relacionamento, isso é chama suga. Isso. Relacionamento é uma via de mão dupla. Até com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vamos muito para a igreja só para pedir. Né? Para ser mais uns pedintes. Não, e Deus quer que a gente vá lá para adorar. Quando a gente vai lá para adorar, para se relacionar com o Espírito de Deus, para se relacionar com Ele, né? Fazendo aquela oração singela de coração. Pai, eu não estou aqui essa noite, não estou aqui para pedir nada. Eu só vim aqui para sentir a Tua presença. Porque às vezes o que o pai quer não é que o filho peça nada a ele. O que o pai quer é somente que o filho chegue para ele e abrace, ou peça um abraço, ou sente perto dele, converse um pouco. E eu sei que Deus não está carente, Deus não está esperando que a gente fique passando a mão na cabeça dele, que ele não precisa disso. Mas como um pai, como Deus é o nosso pai, ele espera que a gente se relacione com ele sem interesse. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar na gente ser humano. É trabalhar com Deus sem interesse. Porque sabemos que ele é unigênito, onipotente, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele pode suprir, ele faz na hora que quer, ele é o grandão. Como tem uma irmã que diz, ele é o grandão de Nazaré. Nós sabemos tudo isso. Mas a gente tem que aprender a se relacionar com esse Deus, com esse Jesus, sem pedir nada. Porque aí vai ser melhor. Aí a vida fica mais maneira. Você sabia disso? Isso. Porque quando você orar, até quando você for orar pedindo algo, você não vai pedir. Porque vai ser um relacionamento tão legal entre você e Deus, que Deus já vai saber o que... A Bíblia não diz que Deus sabe antes mesmo da palavra vir à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Então, quando você tem um relacionamento legal com Deus, quando você tem um relacionamento espiritual com Deus, meu irmão, até quando sua cabeça pensa algo, Deus realiza. Eu acredito nisso, porque Deus sabe do nosso coração. Agora, quando eu estou me achegando a Deus, e agora trazendo para pessoas, somente com essa história de pedir, e nada eu dou, nada eu faço, nada eu me disponho para fazer em troca. Não é que você esteja trocando, mas é uma via de mão dupla, é um relacionamento. Isso serve no casamento, isso serve com pais e filhos, isso serve na igreja,
para todos, trabalho principalmente, trabalho é que é complicado, né? Porque a gente está lidando com muitas pessoas, quem trabalha em empresa sabe, ou quem tem seu próprio negócio e atende pessoas, cada cabeça é um mundo. E às vezes as pessoas vão até você só querendo resultado, mas elas esquecem que elas também têm que dar resultado. Nós também temos que dar resultado para as pessoas. Sim. Não é verdade? Temos que mostrar quem trabalha, quem tem sua carteira CLT, quem trabalha por conta própria ainda mais bronca ainda, porque ele tem que correr atrás para terminar a semana fechando suas continhas sem ter nada certo. Então nós precisamos entender que relacionamento é muito mais do que pedir. Na verdade, relacionamento é mais dado do que pedir. Irã, eu vejo também algo muito importante. Eu acredito profundamente em conexões corretas. As Sim. conexões corretas. Se você se conectar a pessoas corretas, dentro daquilo que Deus tem colocado no seu coração, pode ter certeza, meu irmão, essa conexão correta será um instrumento para que você chegue no lugar ideal, no lugar que você deseja chegar, no lugar que às vezes seu dinheiro não pode chegar, mas a conexão correta irá te colocar naquele lugar. Deus usa pessoas. Sim. Se Deus tem algo para você, Deus vai usar pessoas para que você chegue naquele lugar. Porém, precisamos estar andando não na contramão de Deus. Porém, precisamos andar na contramão do mundo, mas na de Deus, precisamos estar na mão de Deus. Entendendo que Ele vai nos dar a direção, o sinal verde de seguir, o sinal vermelho para que a gente pare, para que a gente seja atento nos comandos que Ele vai nos dando diante da nossa caminhada nesse mundo. E vai nos alertar as pessoas corretas, vai nos alinhar, nos conectar, para que a gente venha chegar naquele lugar. Ele não vai mandar um anjo, ele é poderoso para fazer isso, é claro que ele é. Os anjos estão aqui no mundo para nos servir, para nos ajudar, para nos proteger. Porém, Deus vai usar pessoas para que nos ajude, para que a gente venha ter uma facilidade, digamos assim, para que a gente chegue no certo lugar. Porém, precisamos, já que estamos falando de relacionamentos corretos, precisamos entender as pessoas que Deus coloca na nossa vida, para que a gente ajude e seja ajudado. Precisamos entender as pessoas que chegam até nós, para que a gente saiba que não é por acaso. Eu não acredito no por acaso, na coincidência. Eu acredito em um Deus que mexe as peças corretas para um propósito, para um chamado, para alguma coisa que venha acontecer na vida de outros, para que sonhos sejam realizados. E claro, o sonho dele. Se você, meu irmão, tiver um propósito naquilo que Deus tem para a sua vida, saiba, Deus sempre vai usar pessoas perto de você e você precisa ser humilde para ouvir. Entender que Deus vai falar através de pessoas. Sabendo que Deus vai usar pessoas. E nem sempre aquilo que Deus quer fazer vai vir na embalagem que a gente deseja. Eu amo essa frase. Nem sempre a gente vai pensar que Deus vai chamar um ministro lá do outro lado do mundo, a qual a gente admira tanto. E Deus não pode usar um irmãozinho que às vezes está cuidando dos carros lá na frente da igreja. E achar que Deus não pode usar. Ou no meio da rua. Esse dia eu fui parado em outra cidade por um irmão que eu nunca vi na vida e Deus mandou uma palavra por ele. Diga aí. No nosso dia a dia. Como é que ele ia saber se ele nem me conhece, mora em outra cidade? Enfim, ele foi lá e foi ligeiro. Aí montou na bicicletinha dele e partiu. Eu fiquei lá olhando no meio da rua. Pra você ver, Deus usa quem Ele quer, cara. Só basta você estar com o coração disponível. Mas nós queremos... Nós queremos o enfeitado. Entendeu? A gente quer os holofotes. Fazemos o nosso romantismo espiritual, achando que será um espetáculo. Deixa que Deus está falando contigo. Deixa que Deus já está falando para que a gente fique atento na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples.
O evangelho sempre vai... Não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele vai sempre nos alertar e nos avisar da maneira mais fácil. Mas por isso, a qual a gente falou agora, Irã, queremos enfeitar espetáculos, os sonhos que às vezes nem existem, são coisas mais humanas do que de Deus, da parte de Deus. Mas precisamos atentar para aqueles a qual Deus coloca perto da gente, aquele que Deus levanta. E Deus pode estar levantando você e eu para ser usado, para ser instrumento para outros. É porque a gente quer mais que pessoas se levante e faça tudo aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida, e não queremos ser o instrumento para Deus para outros. Nem sempre queremos ser isso. Queremos aquele que sempre vai ser ajudado. Queremos ser aquele que sempre quer ser abençoado. E nunca aquele que vai ajudar, nunca aquele que vai abençoar. Meu irmão, você e eu só seremos bênção para outros. As pessoas só serão bênção para nós quando nós ser bênção para outros. Quando queremos ajudar outros. Então, não só nós precisamos selecionar as nossas influências, nossas amizades, os nossos relacionamentos, como outros precisam de nós. Precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor. Precisamos estar atentos àqueles que se aproximam, para que nós sejamos também instrumentos na vida daqueles. Porque pessoas precisam de pessoas. E eu e você precisamos nos atentar para que a gente venha também ajudar, se relacionar com aqueles a qual são desprezados diante de outros. Porque muitos estão ali desprezados, jogados à lateral da vida, considerado uma pessoa inútil, incapaz. Muitos estão assim e nós queremos nos relacionar aos que já são influentes, que já têm nome, que são famosos, que têm a capacidade de nos ajudar ou de nos dar alguma coisa. E tem outros que não têm nada para nos dar. Intelectual, financeiro, influência, mas exatamente isso. Deus quer que você se relacione com esses. Me veio à mente agora, Santino, vocês focaram hoje na brincadeira lá mais Santino, sobre a questão da caverna de Adulão, né? Foi me afetando, foi me atingindo ali, mas tá tudo bem. Mas vamos lá. Há muitos, às vezes, estão dentro daquela caverna. E cadê os ungidos, como Davi, que estava escondido, mas sendo escolhido por Deus e foi colocado em uma caverna? Nós precisamos entrar nesse quadro, mas parece que precisamos ser muito mais abençoados e estar no meio de pessoas muito bem vestidas, cheios de glamour, para que nós venhamos pegar algo delas para que a gente se sinta os caras. Não, se coloca agora no lugar de outros. Tem pessoas precisando se relacionar com você, comigo e com você. É Deus querendo nos usar para que a gente seja boas influências na vida de outros. É porque é muito mais fácil, Irã, a gente se relacionar com pessoas que já estão aí voando, digamos assim, flutuando na tudo aquilo que elas desejam, que a gente possa que a gente almeje também ter ou chegar. A gente quer estar perto da pessoa que a gente admira, um ministro, um artista, um professor, um médico, um policial, não sei. Mas nunca queremos nos relacionar com pessoas que não têm nada a nos oferecer. Quem somos nós? Porque a Bíblia nos ensina e nos diz que nós somos reconciliadores. Pessoas que estão prontas para abençoar pessoas. Mas nós entramos no quadro de ser abençoado. E sempre possa ser que a gente erre por escolher as amizades que naturalmente possa ser que esteja nos abençoando. Naturalmente. Vamos prestar atenção naquelas pessoas a qual nós nos odiamos. Vamos prestar atenção em pessoas que estão pedindo nosso socorro. Pedindo a nós socorro. Nos ajude, que eu estou passando por isso. Bem pertinho de nós.
mas nós estamos olhando para outra direção, porque pessoas podem nos ver e nos dar algo em troca. Meu irmão, só quem pode te abençoar verdadeiramente e a bênção que venha da parte dele, que é Deus, dura para sempre, é eterno. As pessoas podem te dar algo aqui que é passageiro, que é ilusão, que é coisas que só vai subir o teu ego e o meu ego, para que a gente se sinta mais importante do que o outro. Aquilo que você quer que vos faça, faça você primeiro. Isso aí. Amém? Amém. Você falando sobre isso, me vem uma pergunta aqui na mesma hora, Deus já me deu a resposta. Como é que eu sei com qual pessoa, que tipo de pessoa eu devo me relacionar? E a resposta do Espírito para mim foi aquela que te leva para perto de Deus. Foi. Gostei. Qual o tipo de relacionamento? Já que vocês estão falando de relacionamento aí, então eu quero saber de vocês aí. Vamos supor, né? O ouvinte possa estar fazendo essa pergunta. Com quem eu devo me relacionar? E essa foi a resposta de Deus para mim agora, eu aqui pensando. Com todos aqueles que te levam para perto de mim. Ou seja, as pessoas que aparecem no caminho da nossa vida, que nos apontam, que nos levam para a direção da cruz, que nos apontam para perto de Jesus, essas são as pessoas que eu devo estar perto. Geralmente, infelizmente, essas são as pessoas que nós corremos logo de perto. Sabe por quê? Porque essas são as pessoas que vão dizer onde algumas coisas estão erradas na nossa vida, vão mandar a gente orar mais, vão mandar a gente se esforçar mais em algumas áreas. Se é em casa, às vezes a mulher vai ser tida como chata, porque quer o marido se esforçando mais na igreja, ou vice-versa, o marido também com a sua esposa, com seus filhos. Mas essas pessoas são as pessoas exatas ou corretas de nós se aproximarmos, cara. Às vezes é um amigo do trabalho, ou na onde a gente vive. Rapaz, vamos para a igreja, vamos fazer uma visita lá. Não, que eu nunca tenho tempo. Mas você tem tempo para assistir o jogo no domingo, você tem tempo para fazer mesmo um monte de coisa, outras coisas, que não é errado. Sair, passear. Olha, meu irmão, eu não sou contra você sair, passear. Nós não estamos falando disso. O que nós estamos dizendo é que existe tempo para tudo e os verdadeiros relacionamentos, elas vão nos levar para perto de Deus. Mas aqueles relacionamentos que às vezes nem é ruim. Você já notou que tem pessoas que não aparecem na nossa vida que não são pessoas ruins, não, cara. Sim. São pessoas simpáticas, são pessoas legais, são pessoas extrovertidas, são pessoas que fazem todo mundo. Já notou que tem pessoas que chegam no ambiente, faz todo mundo rir, né? Isso é uma graça, uma unção de Deus. Eu acredito nisso. Há uma graça e uma unção sobre a vida daquela pessoa. Independente se ela conhece Deus ou não, eu acredito num Deus que tem talentos. Assim, quando a gente nasce, precisamos descobrir que temos esse talento. Mas a pessoa não acrescenta nada de Deus na minha vida, não acrescenta nada do Espírito na minha vida, meu irmão, eu preciso rever essa amizade minha. Aí fulano é tão legal, mas para onde você e ele ou ela tá indo? Entendeu? São esses tipos de reflexão que temos que fazer na nossa vida. Não, mas isso é besteira. Deus conhece meu coração. Conhece o meu, conhece o seu, conhece o coração de todo mundo. Nós não estamos falando de coração, nós estamos falando de relacionamento. Porque nós somos seres influenciáveis. Do mesmo jeito que eu fui para a igreja, porque alguém me convidou, porque a minha esposa me chamou no tempo, e a gente foi, começou, chegou lá, Deus nos alcançou. Do mesmo jeito, o diabo, agora eu vou entrar do outro lado, o diabo vai levantar pessoas também para te parar, para você desistir, para você não ir para a igreja, para te desanimar, para colocar coisas na sua mente, no seu coração. Na verdade, a gente tem que falar dos dois lados. Existem os relacionamentos tóxicos, existem os não tóxicos. E nós precisamos separar esses dois. Exato. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer a você agora. O diabo, ele não vai vir com 2 chifres, todo de vermelho, que nem foi criado no pica-pau. No pica-pau, não. Vai não. Isso é ilusão. Olha, eu agora me lembrei e vou indicar para você. Assista essa série, que para mim, esse filme, que para mim é o melhor que a televisão brasileira fez, A Oficina do Diabo. Cara, eu nunca vi um negócio para relatar da forma correta o que o diabo faz na vida das pessoas. E você vai ver lá que, né, deixa para você assistir, que eu não gosto de dar spoiler, não. Mas vai bater justamente com isso que a gente está falando, sobre relacionamentos. Uma decisão errada, um relacionamento errado, que faz a gente tomar decisões erradas, pode nos tirar do rumo que Deus tem para a nossa vida.
do jeito que você falou e que eu acabei falando aqui, que pessoas também que são de Deus podem nos recolocar na rota para a gente viver o que Deus tem para nossa vida. Agora, cabe a cada um de nós discernirmos pelo Espírito quem são nossos amigos e quem são nossos colegas. Porque existem os colegas e existem os amigos. Amigos é aqueles que me levam para perto de Jesus. Esses são meus amigos. Esses são os caras que querem me ver bem. Esses são as irmãs ou as mulheres que querem me ver bem, Deus. Mas aqueles que toda hora passam a mão na minha cabeça, ou eu estou certo, ou na hora errada também não sabe, na hora que eu estou passando pelo processo também não sabe, mas porque um homem de Deus ele vai ter temperança. Ele vai saber o momento, né? A Bíblia diz que um homem de Deus ele sabe o momento, o porquê, a hora. Ele vai entender cada situação. Às vezes o irmão não está... O irmão fez mesmo de coisa errada na vida, meu irmão, mas está naquele momento ali que ele não aguenta mais lapada. Então Deus vai te dar uma palavra de temperança para agarrar o coração daquele irmão. Como Davi fez lá na caverna de Adulão. Os caras tudo devendo, endividado, cheio de bronca, nome no SPC, no Serasa, bronca com PCC, bronca com tudo que não presta. Porque lá dentro da caverna só tinha essa memória, eu tô mentindo? Só tinha disso aqui, ó. Aí Davi chegou lá, fugindo do rei. Meu Deus do céu, corrido de todo mundo, fugido, já tinha dado Israel todinho procurando a briga, ninguém queria dar, porque, né, o rei dele, como é o nome do rei que eu esqueci? Saul estava lá atrás de matar o camarada. E Jonas aqui, veja que é um relacionamento legal. O filho do cara que estava perseguindo o cara disse, vai por aqui que pai vai por lá. Eu nem quero que você faça mal a ele, mas também não quero que ele faça mal a você. Você entende quando a pessoa está com o coração certo? E às vezes nós, como pais, achamos que os nossos filhos estão querendo mal quando ajuda, porque não, às vezes seu filho não quer ver você no enrascada, como Jonathan não queria ver Saul. Você entende isso? E livrou a vida de Davi várias vezes. Às vezes Deus está livrando a nossa vida, irmão Tiago, por relacionamentos, com pessoas que chegam e dizem, ei, cara, sai disso aí, vai para outro canto, pega essa direção. Ontem mesmo aqui no telefonema, cara, eu me senti amado por Deus, tocado por Deus. Sabe, tem pessoas que vêm para a nossa vida e do nada Deus faz ela se lembrar da gente, liga, traz uma palavra. É nessas horas que você vê que Deus, mesmo de longe, cara, mesmo sem muitos de perto entender ou falar com você, mas Deus vai usar, cara, alguém para falar, para dizer que está cuidando, para dizer que está fazendo algo, que não está nada perdido, que não está... Ou seja, Deus sempre vai se mover. Mas para isso você precisa estar com relacionamentos corretos. Mas se eu me relaciono só com quem eu quero, não, esse cara é bom, ele só disse o que eu quero, é meu amigo, ele vai todo mundo ir. Sim, mas ele me acrescenta em quê, espiritualmente? Ah, irmão, mas quer dizer que eu vou... Não, veja, você vai ter que entender as estações da sua vida. Eu não estou dizendo que você vai estar com pessoas chatas toda hora, que ninguém quer. Mas lembre-se, a gente precisa estar com pessoas que possam nos levar para perto de Jesus. E essas pessoas... Geralmente, preste bem atenção nisso, elas não vão dizer o que a gente quer ouvir. Elas não vão falar o que a gente quer ouvir. Elas não vão estar passando a mão na nossa cabeça, alisando o nosso ego. Não. Elas vão estar falando da palavra e apontando a direção. Mas também essas pessoas são aquelas que vão pegar na nossa mão. Você quer conhecer um homem ou uma mulher de Deus? Vou dizer a você agora. Não é só aquele que diz o que você vai fazer, não. É aquele que pega na sua mão e lhe mostra o caminho também. Porque é muito fácil eu ficar em casa dizendo à minha filha como é as coisas, se eu não for lá com ela fazer. Não é verdade? Então eu preciso também, como homem de Deus, quando eu estou disposto a ajudar alguém ou me relacionar com alguém, pegar na mão do cara e dizer, vem cá, vamos, é por aqui, o caminho é esse. Não, eu já andei, eu estou dizendo a você, vamos embora, tem umas pedras, mas a gente pula. Mas eu estou mais lá, eu estou com o cara, eu estou com ele. É diferente de eu estar dizendo a ele, vai por aqui, pode ir por aí sozinho. Como? Se nem eu mesmo estou indo. Você entende? É esse tipo de relacionamento que eu preciso entender. Que não é tóxico, mas que é um relacionamento que vai me mostrar o que é bom. A gente vê aquela passagem também, Jesus, quando o jovem se aproxima perto dele, Jesus manda ele, né, perseguir Jesus, e aí diz, vende tudo, cuidar dos pobres. Ele saiu lá entristecido, sabe, cara? Ele saiu daquele lugar ali entristecido. Meu irmão, sabe que eu noto, às vezes, é como você estava falando aí, né? Quantas vezes os bons relacionamentos que a gente precisa ter, é necessário a gente deixar algumas coisas de lado. Abrir mão. Abrir mão. E não adianta estar com um relacionamento Foi bom se eu tocar nisso agora.
A maioria dos relacionamentos dos homens e mulheres de Deus vai mandar você abrir mão de algo. E aí você vai ter que ter cacife. E vai ter que ter muita comunhão com Deus para saber que você tem que abrir mão. Às vezes Deus vai mandar você, ó, entenda, Deus vai mandar você abrir mão de muitas coisas lícitas da sua vida para você se aproximar dele. Porque o que está nos afastando de Deus, irmão Tiago, não é mais pecado não, você sabia disso? Pasmem, não é mais o pecado não. O pecado agora está vindo para desmantelar de vez. Mas o que está nos afastando de Deus são coisas lícitas. Eu vejo pessoas muito sufocadas na sua alma, no seu dia a dia, e daqui a pouco, não quero nada com isso, com aquilo, porque estão sufocados, porque se deixaram sufocar, aí daqui a pouco termina descarregando emocionalmente no lado espiritual, que termina sobrando para Deus, que a gente não diz isso com a nossa boca, mas diz isso com as nossas atitudes, infelizmente. Daqui a pouco não queremos compromisso com Deus, não é nem com a igreja, porque a gente pensa que tudo é igreja, as pessoas, não, é com Deus. Aí não queremos mais compromisso, e daqui a pouco sabe como é que a gente está? Triste, cabeça baixa, longe da presença, sem comunhão. Aí sem comunhão com Deus e sem comunhão com os irmãos. Sem comunhão com ninguém, querendo desistir de tudo, querendo parar com tudo. E assim é a nossa vida. Pois é. E a gente vê elas agarradas, né, com coisas que não vai influenciar e não vai de maneira nenhuma acrescentar para a vida dela um futuro melhor, mais em paz, debaixo daquilo que Deus tem para a vida dela. Por quê? Porque são hábitos que vai atrapalhar. Então, às vezes ela não vai conseguir encaixar com as boas influências, não é por causa das pessoas, mas por hábitos maus, coisas que vai dificultar tanto ela quanto o outro. Aí esse outro que é verdadeiro, que é uma pessoa que quer o bem dela, vai falar, como se você falou agora, Toninho, aí você precisa parar com isso. Precisa abrir mão disso. Aí o cara olha e diz logo assim, mas não é pecado. Você anotou que agora você precisa dizer que algo é pecado para a pessoa parar. Minha gente, entenda. O diabo não vai botar pecado para parar você, não. O pecado já é o checkmate. Exato. O diabo vai colocar coisas pequenas, lista, algo pequenininho, que daqui a pouco vai ficando grande, daqui a pouco você desiste das coisas de Deus. Jesus trabalho. E a gente vê Jesus, ele por ser uma boa influência, uma boa amizade que esse discípulo poderia ter, não haveria outra melhor do que essa, né? E nem há. Ainda hoje ele pode ser a nossa melhor influência, a nossa melhor influência, né? Nossa amizade. Esse é o nosso verdadeiro Senhor que jamais nos abandonará. Sabe, meu irmão? Eu noto ele no ministério terreno dele, ele cercado de pessoas, mas ele tinha os seus que realmente ele precisava ali sentar, conversar, se sair para orar. Mas multidões o seguiam, mas nem sempre aquelas multidões estavam em momentos com ele. Porque Jesus também ele tinha aquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas que ele gostava de estar se relacionando. Sabe, a gente vê Jesus mesmo assim, Jesus com a sua humildade, lavando os pés dos discípulos ali, cuidando deles, aconselhando, e nem sempre a palavra de Jesus era a palavra de conforto mesmo. Não. Teve um momento que Jesus pegou pegado mesmo com eles. Disse assim, olha, se essa palavra é dura, vocês querem também ir embora? Porque foi o que eu acabei de dizer agora. Jesus pegou pegado com eles, mas na hora que Jesus tinha que aliviar, Jesus aliviava também. Porque Jesus sabia que ele não era Jesus, né? Porque uma coisa é a gente ter de Jesus como nosso exemplo. Outra coisa é ele ser o próprio Deus na terra. E Jesus sabia das limitações humanas, até ao ponto de dizer a Pedro, olha, eu orei por ti, o diabo ia se andar com a tua vida. E Pedro sem saber de nada, né? Tanto é que o Pedro é o mesmo que diz que Deus que Jesus é o Deus encarnado, e Deus disse que te revelou não foi nem sangue, nem carne, mas foi o Espírito. Mas é o próprio Pedro que diz, não, Senhor, nada vai acontecer contigo, ele se afasta de mim, Satanás. Então, aí tá vendo esse tipo de palavra? Pronto, esse é forte também, afasta de mim, Satanás. Eles poderiam se sentir o quê? Poxa, eu tô sendo machucado por ele, eu segui esse cara, eu fiz tudo por ele, e agora ele vem com esse tipo de palavra. Outra vez mandou a gente também, se quiser ir embora, pode ir embora. Mas sabe o que acontece? Essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo nível de palavra a qual ele teve que pegar um pouco pesado com os discípulos, era necessário. Há momento específico para tudo, há momento para tudo nesse mundo. Mas o senhor vai ver que era um momento de ensino, exato, né? Jesus aproveitava esses momentos para ensinar os apóstolos. Pronto. É diferente de uma repreensão de a pessoa querer, às vezes, fazer uma vergonha só para o outro, entendeu? Aí é não ditado. Exato. Então, são coisas que a gente nota que nem por isso, por esses momentos que Jesus, com que eles
com quem ele amava esses homens, ele não deixava de ser um exemplo. Isso. Ele não deixava de ser uma boa influência. Você vê que eles, nenhum deixaram Jesus, estavam com ele, seguindo ele, sabe? A não ser Judas mesmo, que tirou a sua própria vida, mas nem por isso eles não deixaram de estar seguindo o mestre. Mas é como o Miriam falou, a gente vai haver coisas que é necessário ter, diante dessa influência, dessa amizade, diante desse relacionamento, a gente saber lidar com situações. Não é de todo jeito, não é ser grosso, ser educado, não. É ser verdadeiro. Mas, claro, com sabedoria. A gente saber sentar e conversar e botar as coisas no lugar onde tem de ser colocado. Porém, ainda que venha uma palavra, ainda que venha uma correção, que venha nos atingir a nossa alma, né? Porque a gente temos uma alma. A gente tem que ser para ensinamento e não para matar ninguém. Exato. Esse é o nosso problema do nosso século agora. Pronto, o senhor tocou numa coisa muito boa. Esse é o problema do nosso século agora. Porque às vezes nós estamos cheios da nossa verdade, estamos cheios do nosso ego na palavra, conhecemos a palavra, e a palavra, e a palavra, e a palavra. Amém. Cheio de conhecimento. Só que Jesus era a própria palavra e não usava isso para ferir ninguém. Mas Jesus era certo. Jesus, na hora de falar, agora o que Jesus fazia é o que nós estamos dizendo. Jesus repreendia, mas não repreendia e ficava com a cara feia pro lado do camarada e deixava o camarada ir embora, não. Essa é a diferença. Jesus repreendia e dizia, vem cá, Pedro, eu lhe repreendi por conta disso, disso e disso. Você entende? É diferente eu chegar pro senhor aqui no final do programa e dizer, irmão Tiago, eu não gostei de uma fala sua, tal, e aí eu chamar o senhor e mostrar onde estava e a gente continuar. Se o senhor vai ficar, talvez o senhor não goste no momento ali que eu esteja falando, rapaz, o senhor pode pensar, eu não fiz isso por mal, tal, mas não foi bom porque eu abri meu coração e a gente não ficou arranhado. Mas aí muitas pessoas hoje não pensam assim, o cara vai lá, te dá uma chamada ou faz algo com você e às vezes vira a cara e lhe deixa de mão. Não, vamos ver se ele se conserta. Bom, pronto, hoje em dia não entrou no estreito. Qual é o estreito? Não é quer ser Deus. Às vezes eu quero saber do coração do outro. Não, vamos ver como é que está o coração de fulano. Eu nem sou Deus e nem sou cardiologista para saber o coração de ninguém. O que eu tenho que fazer é tomar conta das minhas atitudes. Mas do coração dos outros, Deus não deixou isso não. E graças a Deus que ele não deixou. Que a gente não faz isso, a gente não tem o poder de fazer isso e acaba fazendo, querendo saber o que está no coração dos outros. Isso não nos compete, né, na verdade. Né? Mas hoje em dia a nossa geração, e nós que somos filhos de Deus, temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes conhecemos a palavra e estamos usando a palavra muito para julgar o outro, do que na verdade para nos julgar a nós mesmos. Mas esse tipo de relacionamento, se for dessa forma, onde a gente está enveredando agora, se for esse tipo de relacionamento, onde venha nos trazer constrangimento, vergonha, isso vai acabar nos matando. Então é melhor a gente sair fora. Eu penso dessa forma. Porque assim, são coisas que às vezes são necessárias, mas da maneira errada de se falar ou de se tratar. Isso. Tá entendendo? Eu acredito que essa influência, ela pode ser uma boa influência, pode, mas ela pode estar nos matando por ela não saber lidar com o outro. Eu acho que essa questão pode ser uma pessoa boa? Pode ser uma boa influência? Pode. Porém, ela não vai saber tratar com a sua situação. Então, por ela não saber tratar com essa situação, então é necessário, porque senão acaba matando o outro. Isso eu entendo. E essa achando questão. que está fazendo Tá fazendo bem. certo, porque está vendo que Mas é necessário. eu trouxe isso para nós mesmos, Uhum. na palavra. Porque às vezes a gente está lendo a palavra, ouvindo a palavra, pregando a palavra. Mas em alguns momentos que é para a gente puxar a orelha, a gente puxa. Mas nesse momento a gente somos duros. Mas foi o que eu disse. Jesus era o camarada que puxava a orelha, mas não deixava o cara ir embora. Vem cá. Isso. Eu lhe chamei a atenção por conta. Você vai ver. Toda vez que Jesus chamava a atenção, pronto, nesse momento aí que o senhor falou do episódio, vocês não querem ir embora, não? Mas Jesus não estava falando diretamente com os apóstolos. Jesus estava falando para uma multidão que estava indo atrás dele somente por interesse. E aí, no meio da conversa, sobrou para os apóstolos. Ele olhou para os 12 e fez: vocês também não querem, não? Aí foi É porque foram questionar ele, né? Disse assim, essa palavra foi dura. Isso. Entendeu? Aí Jesus disse: vocês também querem, não? Se vocês quiserem ir. Mas Jesus estava ensinando algo. Não venha atrás de mim somente pelo que eu posso dar a vocês. É porque aí, assim, a gente está entrando na questão, assim, de como lidar com a situação. Eu acredito que cada líder, cada pessoa que está no meio de pessoas, cuida de pessoas, tem que ter uma cautela muito grande. Porque, assim, aí trata-se de personalidade de cada pessoa ao ponto de tratar cada caso. Sim. Né? Às vezes vai aquelas pessoas desequilibradas, que não vai saber lidar com as pessoas só porque ela está acima dela, está num cargo elevado, então vai haver esse tipo de
de variedade de pessoas, de administrar os ambientes. Vai haver essa questão. Mas é bom a gente estar atento. Você falou de Jesus. A gente vê, né, Jesus, mesmo as pessoas errando, você falou agora há pouco, e Jesus ainda estava lá, a gente chega perto, ele começa, a gente vê que Pedro negou Jesus, quantas vezes? Mas depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus foi ter lá com ele e disse ainda, olha, apacenta minhas ovelhas. Há uma credibilidade que ele dava pelo potencial que esse homem tinha. Não é pelas falhas dele que agora eu preciso botar ele no lixo. Não é isso. Todos nós somos falhos. Agora, a questão de organização, de se lidar, de lidar a situação, é bom a cada um de nós ficarmos atentos como resolver. Agora é que bom aí cada um de nós ficarmos atentos, mas nós olharmos para a palavra. Pronto, seguir Esse é o problema, porque às vezes a gente não quer ser guiado pela palavra, nós queremos ser guiados pelo nosso conhecimento dela. E nós devemos ser guiados por ela. A palavra manda a gente ter cautela quando a gente vai julgar o próximo. A palavra diz para a gente não julgar o próximo, mas sim julgar a nós mesmos e nos colocar no lugar do próximo. Por exemplo, fulano fez algo errado. Beleza. A primeira coisa que eu penso hoje, com 40 anos de idade, talvez alguns anos atrás eu não pensaria assim, eu no lugar dele. Ah, mas aí a minha alma vai dizer na hora, entende o que eu estou querendo dizer? A minha alma vai dizer, não, mas você é crente, você tem a palavra. Sim, mas eu sou um ser humano frágil e eu posso infelizmente eu posso tomar a mesma decisão. Então, aí vai naquela hora, vai naquela ordem. Se o camarada tem Deus, ele já não pode ser julgado com a mesma medida que a gente é julgado, porque a gente tem o Espírito Santo, o camarada lá não tem. Se for um camarada que tem o Espírito Santo, tem que ver se ele se enquadra naquelas 3 faixas etárias de crente, o crente carnal, né, o crente espiritual e vice-versa. Tem que ver onde ele está se encaixando, porque às vezes o camarada é novo, não adianta bater demais, senão o cara corre. Também você não pode faltar com a verdade, senão daqui a pouco o camarada não... Vai viver o evangelho de todo jeito, entendeu? Então, o que a gente tem que entender é que a palavra, ela tem um modelo para a gente, que é homem de Deus, poder aconselhar as pessoas. Eu entendo quando o Senhor diz que cada um, líder, cada pessoa, isso é na minha casa, isso é na sua, se eu tenho uma personalidade, eu tenho outra. O que eu estou falando é que nós devemos, como homens de Deus, olhar para a palavra e ver o que Jesus fazia. Não é a gente pegar alguns versículos da palavra e querer pegar aquilo ali e fazer daquilo ali uma doutrina para nós mesmos para julgar os outros. Mas Jesus fazia o quê? Quando alguém errava? Jesus dava outra chance. Você entende? Ah, mas... Não, eu estou aqui para imitar ele. Eu posso estar no mesmo nível, mas eu tenho que imitar ele. Eu não estou aqui para imitar fulano. O senhor entendeu? Aí as coisas andam. Sabe, a gente nota, a gente erra por a gente não saber escolher a quem nós queremos ser influenciados. Pronto. É na onde vai bater toda a nossa conversa essa noite. Entendeu? A gente erra por isso. Por quem eu quero ser influenciado? E pessoas, de fato, que eu vou mais matar pessoas do que trazer pessoas à vida, a Cristo, levar as pessoas para o seu chamado, levar pessoas para o seu ministério do trabalho, não sei, cara. A quem eu quero ser influenciado? Quero olhar para ele e me ver daquela forma. Então a gente precisa, já que nós estamos falando de influência, de relacionamentos corretos, é bom a gente entender quem eu quero ser parecido. Porque se eu estiver olhando pessoas que realmente não tá legal, essa maneira que esse líder, que esse patrão, sabe, esse namorado, essa namorada pode me influenciar, pode me ajudar, chegar aonde eu desejo, chegar dentro daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Será que de fato essa pessoa ela é fundamental na minha vida? Então nós, como a gente falou no começo, nós temos o poder de escolher a quem nós podemos ser parecido. Isso. Paulo disse, Irã, vocês não estão conseguindo imitar a Cristo? Imita a mim. Imite a mim. Ele estava sendo uma influência, ele estava sendo um referencial, ele estava sendo um espelho para muitos. E olha, eu vou dizer, de verdade, era uma boa influência. Era um bom líder. De verdade. Mas também tem outra coisa. A gente nota essas qualidades todas que Paulo tem, admiramos tanto.
Ele tinha as falhas dele também. Sim. Paulo também deveria ter seus momentos difíceis. E eu vou falar até mesmo os momentos que ele foi preso, que ele foi envergonhado. Teve um momento que ele disse, olha, nenhum teve comigo diante do julgamento. Todos me abandonaram. Todos me deixaram. Oxe, mas Paulo não é Paulo? Mas nem todos querem seguir pessoas que podem ser expostas. Nem todos querem seguir pessoas que podem ser envergonhadas, mas sendo do certo. Preferem seguir pessoas que aparentemente está bem na fita, mas o seu caráter, de fato, não corresponde àquela imagem que está sendo divulgada. E querem seguir mais pessoas assim do que essas que são verdadeiras e às vezes são humilhadas e são colocadas em cadeias. Quantos não abandonam pessoas assim? Paulo tinha seus momentos difíceis. Paulo era um pouco duro também. Teve momentos que pessoas o deixaram de seguir e voltaram. Teve momento de pessoas bater de frente de Paulo que não queria viajar para um lado que Paulo queria. O outro não quer ir para cá. E Paulo disse, eu vou para aqui. Nem por isso Paulo estava errado. E nem por isso o outro poderia estar errado. Poderia ser que sejam chamados e destinos diferentes a qual Deus queria usar cada um do seu lugar. E houve um conflito. E houve uma coisa ou outra. Que isso acontece entre seres humanos. É o que mais acontece. Mas eu preciso estar perto de pessoas que vão me influenciar e chegar mais longe daquilo que eu quero um dia chegar, daquilo que está tão impossibilitado com as minhas próprias forças. Mas pessoas irão, as conexões corretas, irão me ajudar a chegar em lugares que Deus quer que eu chegue. Para isso é preciso eu estar atento. Para isso é preciso eu estar com o coração humilde. Porque se eu não estiver irando, eu vou querer ser melhor do que outros, não vou querer ouvir outros, porque outros sabem mais do que eu, sabe? Ou eu sei mais do que outros e eu não preciso estar andando com pessoas que sabem menos do que eu. Imagina Jesus pensando dessa forma. Pessoas iletradas, pessoas que não tinham capacidade natural nenhuma e abalaram o mundo. Que até hoje nós citamos o nome deles. É isso, eu paro para pensar disso aí. São coisas que nós individualmente precisamos examinar a nós mesmos. Pensar em nós mesmos. Será que nós estamos tendo as atitudes corretas? Será que nós mesmos estamos agindo da maneira correta com os demais que estão próximos de nós? Ou nós queremos ser a Coca-Cola do deserto e achar que nós que abalamos o mundo e sabemos todas as coisas? Irmão, nós não sabemos de nada e nós não podemos nada se não for Deus por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, nós podemos ajudar outros que não têm força. E apresentar esse Deus que pode todas as coisas. Agora, vamos deixar um pouquinho nosso ego de lado e achar que nós somos melhores do que outros. Somos cheios de falhas. Mas eu sei que nós podemos ajudar alguém de alguma maneira. Isso aí. Vamos encerrar aqui, senão a gente não termina hoje. Falta quantos minutos aí, Davi? 3 minutos. Falta 3 minutos. Vamos mandar uns abraços aqui. Vou mandar um abraço para minha esposa. Amém. Ana Neves, tá Glória aí a Deus. Matheus, Fábio, Amém. Carla, Adalminha e Elisandra. Hoje eu saí mandando aqui para todo mundo. Só que não me mandou ali, eu saí mandando aqui para a galera. Tem muitas pessoas aí querendo se conectar com a gente, né? Querendo ouvir o programa. Nosso programa é todas as terças e sexta-feira, a partir das 8 horas até as 9 horas da noite, certo? Você pode estar nos ouvindo, trazendo os temas aqui. Você pode estar sugerindo algum tema, alguma coisa que você deseja aprender, querer ouvir, né? E a gente pode estar trazendo aqui no programa, a gente pode estar instruindo vocês. Estamos aqui pela Rádio Provisão, né? Pela Provisão FM. Estamos também no nosso Instagram, do Firmados na Palavra, transmitindo ao vivo. E a gente pode viver, e a gente pode ver, e a gente pode viver nessa palavra e ver o quanto essa palavra e esses momentos aqui na rádio, né, tem tocado, impulsionado, abençoado a vida de pessoas. E eu sei que essa noite não foi diferente. Isso mesmo. Quero te agradecer, quero te mandar um abraço, quero que Deus te dê um bom resto de semana, que você possa seguir em frente, que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, meu irmão, sabe? Se agarra com aquilo que Deus tem para a sua vida, se agarre com as pessoas que te levam para perto de Jesus. Talvez não sejam as pessoas que vocês queiram estar perto, mas deixa eu te dizer, cola nessas pessoas.
porque essas pessoas estão te mostrando no caminho do céu. Fica com Deus, uma boa noite, que Deus te abençoe. O irmão Tiago se despede aí e vamos embora. Glória a Deus, pessoal. Até sexta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.